Boa noite, João Paulo. Bem-vindo, você foi o primeiro a chegar aqui na nossa live. Esperar chegar mais um pessoal aí pra gente falar. Oi, boa noite, Emanuel. Bem-vindo à nossa live. Agora, a Júlia tem entregador. Eu tenho reunião, vou descer. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Elisa. Boa noite a todos que estão entrando aí. Nós vamos esperar uns 5 minutinhos mais ou menos para entrar bastante gente para a gente começar. A live de hoje, conforme vocês devem ter visto aí na propaganda durante a semana, é a parte 2 de uma live que eu dei alguns meses atrás sobre métodos para detectarmos fake news e inverdades no discurso. E a razão da gente estar fazendo essa parte 2 agora é justamente porque nesse fim de semana nós teremos eleições e, apesar desta live não ter nenhum viés político, a gente sabe que é um dos momentos em que há uma grande massa de discursos sendo bombardeados para todos nós cidadãos a todo momento, e essa é a semana em que isso mais acontecerá. A gente vai ser tão bombardeado por isso que vamos estar sujeitos a não ter condições psicológicas de conseguir absorver e filtrar os discursos, principalmente aqueles discursos que sejam verdade. Muitas coisas vão acabar passando pela gente, a gente pode pegar muita informação que não vai ser completamente verdade. Isso vai influenciar uma decisão nossa que vai nos assombrar nos próximos 4 anos. Então, nós estamos vivendo uma época extremamente assoberbada de discursos e inverdades, e por causa disso, não só para transformar os nossos alunos em pensadores críticos que sejam capazes de identificar essas ferramentas de discurso para criar notícias falsas, discursos falsos e que não se sustentam, como também vocês, alunos, são pesquisadores, muitos de vocês vão fazer trabalhos de conclusão de curso, TCCs, artigos, monografias, e o olhar crítico para a pesquisa e construção de um argumento numa pesquisa requer que você tenha essa visão aguçada para detectar argumentos de verdade e argumentos falaciosos. E por causa disso, a gente traz aqui nesse momento que converge tanto dos discursos que ouvimos lá fora, quanto dos discursos que procuramos para o nosso trabalho agora, para entregar até o final do semestre. Então, aqui eu acho que é o momento perfeito para a gente começar essa live, tá? Eu vou esperar dar umas 18h05 para a gente começar então o assunto da live propriamente dito. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Danilo, sou o coordenador dos cursos sequenciais aqui na Faculdade Sr. Hélio. Quem não sabe, os cursos sequenciais são uma modalidade de curso superior, que são segmentos da graduação, tá? E são isolados como cursos independentes. Você pode fazer um período letivo inteiro da graduação e receber o certificado relativo àquele período letivo. Isso é um curso sequencial, é uma modalidade de curso que existe desde os anos 90 e poucas instituições oferecem. A Faculdade Internacional Sr. Hélio foi uma das primeiras a oferecer essa modalidade aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, porque é uma modalidade EAD e nós oferecemos ela em todo o Brasil, em todos os nossos polos. Tá? Também sou orientador de TCC, sou orientador de metodologia de trabalho científico, aqui dos cursos de pós-graduação da instituição. Então eu lido diariamente com pesquisa de vários alunos que a gente tem em todo o Brasil. Então, para poder eu
ter condições de auxiliar um estudante nos seus caminhos de pesquisa, eu também preciso saber exatamente como fazer isso. E é a informação que eu venho trazer hoje para vocês. Na verdade, é a continuação de quando eu comecei a fazer esse compartilhamento desses métodos, dessas técnicas. E hoje nós vamos começar. Tá? Vou fazer um breve resumo do que foi falado na outra live, só para a gente saber onde a gente parou. Eu falei sobre isso, né, chamei de técnicas de negação científica, que é o professor John Cook, de um programa americano que trabalha sobre essa conscientização de técnicas de negação científica em relação ao aquecimento global. Ele chamou de técnicas de negação científica, que são formas discursivas de você negar argumentos embasados na ciência. Argumentos que são embasados na ciência, você usa técnicas discursivas que fazem sentido, são lógicos. Eu vou usar exemplos hoje para mostrar para vocês de discursos que vocês, quando vocês verem o significado, o sentido, vocês vão ver que são discursos falsos, mas eles vão fazer muito sentido, vão fazer um sentido incrível, porque o discurso, ele é assim, você consegue construir num discurso um argumento lógico que não necessariamente é verdade aqui no mundo real, entendeu? A linguagem, ela é cheia de pegadinhas, a linguagem humana, ela é cheia de significado, de interpretações, e isso é um método que é utilizado para se rebater argumentos científicos. Vocês, como alunos pesquisadores, precisam ter algumas dessas informações já frescas na cabeça, até para a hora de vocês fazerem suas pesquisas, tá? Resumindo, a gente falou sobre falsos experts, a pronúncia, que são pessoas que se colocam para argumentar em redes sociais, na imprensa, que seja, contra alguma coisa, mas que não necessariamente tem a formação adequada para falar daquilo. O exemplo que eu usei da outra vez foi um xamã indígena chegar e contra-argumentar uma recomendação médica, por exemplo. É uma opinião, né? A gente ouve falar sobre nós temos que respeitar a opinião de todos, mas quando a gente está falando de um argumento científico, opinião é uma coisa que a gente precisa tomar certo cuidado, porque aí, nesse caso, você seguiria a recomendação médica de um xamã ou de um médico devidamente formado que passou 5 anos em pesquisas cansativas para chegar a um resultado que, mesmo assim, a gente tem apenas 99% de certeza, porque a ciência não traz certezas, ela traz proximidades de certezas. E o discurso falacioso, ele geralmente vem carregado de uma certeza, o que por si só já é problemático, entendeu? Deixa eu botar meu celular no silencioso aqui, perdão. Ok. A gente falou também de falsos experts em quantidade, que é você tomar um discurso repetido de múltiplos experts e transformar aquilo num consenso, sendo que as pessoas não são necessariamente experts naquela área. Por exemplo, todos os meus professores de matemática concordam que o Covid não é verdade. Mas são professores, são experts, eles são especialistas em sua determinada área. Aparentemente, nesse exemplo que eu usei, eles estão em um consenso. Mas você perceba que eles não são especialistas na área de biomedicina, medicina biomolecular, ou de química, ou qualquer área similar, para poder ter um argumento científico embasado naquela área, entendeu? Mas são experts em outra determinada área. A gente falou de minoria ampliada, que é quando são grupos de pessoas que têm um argumento em comum, tem a publicidade desse argumento muito maior, sendo que eles são uma minoria. E nesse caso pode ou não convergir com a questão do falso expert. Por exemplo, quando a gente tem várias publicações de várias pessoas dispersas falando contra um argumento científico, e isso não necessariamente eles precisam ser expert, mas a gente pega essa minoria que vai contra uma organização inteira que é especialista naquela área, a gente toma aquele argumento como verdade. Uma pessoa está peitando sozinha a organização que serve para mediar aquele tipo de conhecimento, sabe? A gente falou também do falso debate, que é quando a gente assiste um debate de pessoas que não têm a formação necessária para fazer aquele debate, para participar daquele debate. A gente falou de falácias lógicas, do ad hominem, que é você atacar o argumentador, não atacar o argumento. Você pode até fazer um argumento muito convincente,
E o seu contra-argumentador vai falar assim, ah, mas você não é aquela pessoa que fez aquela coisa errada lá da outra vez? Obviamente, quem está ouvindo já vai ficar olhando torto para ele. No entanto, o argumento dele era um argumento devidamente embasado, mas a gente ataca a pessoa do argumentador. Esse é um dos mais comuns que a gente vê até nas discussões do dia a dia nosso. A gente falou de falácias de desinterpretação. Por exemplo, a falácia do espantalho. Essa foi uma que eu passei bastante tempo falando. Quando você pega conceitos daquilo que você quer atacar, reinterpreta ou deturpa eles para facilitar a sua crítica, para facilitar o seu contra-argumento. Por exemplo, o exemplo que eu usei na época foi que existe um argumento de que existe uma quantidade exacerbada de pessoas negras na prisão. Isso é um fato numérico. Aí eu não vou entrar na questão social disso. Mas uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que quis atacar as pessoas que usam isso como argumento para defender alguma coisa, falaram, essas pessoas estão dizendo que o preto é bandido. Você pegou um argumento, você reinterpretou para uma coisa absurda, né? Tipo, poxa, o preto não é bandido só porque é preto. Mas ele transformou o argumento dele nisso para ficar fácil para ele contra-argumentar. Ele vai dizer, mas eu não acho que o preto é bandido. Entendeu? Fica bem mais fácil a gente concordar com essa pessoa. Ela está dando um discurso racional. É claro que o preto não é bandido, eu vou concordar com ele. Aquele outro lá falou uma coisa absurda. Só que o argumento original não era esse. E daí que se transforma na falácia do espantalho. Você pega um conceito daquilo do que quer ser atacado, deturpa e reinterpreta de uma forma que facilite um contra-argumento. A gente falou da ambiguidade também, que é você pegar a ambiguidade propriamente dita de certos conceitos que estão envolvidos no argumento para poder invalidar ele completamente. Eu usei o exemplo dos termômetros para aqueles que tentam negar o aquecimento global. Os termômetros são imprecisos, sim, isso é um fato. E o argumento utilizado era, os termômetros são imprecisos, logo o aquecimento global não é verdade, porque os termômetros são imprecisos. Sim, a ambiguidade do conceito da imprecisão do termômetro não necessariamente significa que todo o argumento do aquecimento global, que está baseado também nessa questão do termômetro, seja em verdade. Você pega uma premissa e chega a uma lógica que não se fundamenta na premissa, baseada apenas na ambiguidade do termo. Ok? A gente falou da simplificação excessiva também, que é você simplificar todo o entendimento sobre elementos do argumento para poder provar que não é exatamente aquilo que é dito. O exemplo que eu usei no dia foi que o CO2, o gás carbônico, né, é alimento de planta. E por causa disso, o excesso de gás carbônico na atmosfera é benéfico para a planta. A queima de combustíveis, né, que produz o excesso de gás carbônico, é benéfico para a natureza. Faz sentido, não faz o discurso? Mas a gente sabe que não é verdade. Porque, mas como que o excesso de CO2 faz mal à planta se CO2 é comida de planta? Porque não é só isso. O CO2 não é apenas comida de planta. Tem muitos outros fatores da queima de combustíveis, do excesso, do desregulamento da atmosfera que influenciam no excesso de CO2 ser prejudicial à natureza. Entendeu? Mas a gente simplifica. CO2 é comida de planta, logo é bom para a natureza, o excesso. Né? A gente simplifica toda uma questão explicativa para rebater um argumento. A gente falou também da falsa escolha, que é quando você apresenta apenas duas realidades para a pessoa e ela é forçada a fazer entre uma escolha e outra. Geralmente vem acompanhado da falácia do espantalho. É você apresentar, se você não concorda com isso aqui, você então tem que concordar com isso aqui. Quem não está comigo está contra mim. Sendo que a realidade ela não é preta e branca, ela é completamente cheia de 50 tons de cinza. A realidade é muito mais complexa, tem muito mais fatores envolvidos do que apenas duas vertentes de pensamento, duas vertentes de possibilidade, duas vertentes de acontecimentos. Ok? A gente falou do meio termo também, que o meio termo às vezes, se você não tomar cuidado na questão semântica, você pode acabar concordando com um meio termo que a gente, por definição, a gente sempre acha que o meio termo é nem lá nem cá, a gente faz um pouquinho para cada um, só que nem sempre o meio termo é a escolha mais sensata. Como, por exemplo, o exemplo que eu usei no dia foi o meu inimigo político, ele defende o genocídio de uma raça. Eu não defendo nenhum genocídio. Aí uma outra pessoa pode chegar, então vamos concordar em só meio genocídio, que aí não é nem você nem ele.
entendeu? Só que nem meio genocídio não é bom em hipótese nenhuma. Mas eu usei um exemplo extremamente esdrúxulo para provar que meio termo, por definição, não significa a melhor escolha, ok? Usamos também a questão da única causa, que é você atribuir uma única causa, né, literalmente, a um problema. Como, por exemplo, o aquecimento global aconteceu no passado e resolveu, então vamos ficar bem. E realmente, há registros de aquecimento global no passado que foi depois revisado pela própria natureza. Só que estamos usando isso como a única causa para o argumento de que o aquecimento global hoje não vai gerar nenhum problema. E a gente sabe que existem centenas de fatores envolvidos no problema lá atrás e centenas de fatores envolvidos no problema de hoje. E não é uma única causa sempre que vai justificar um argumento num contexto histórico, geográfico e cronológico diferente. Okay? A partir do momento que você muda o contexto, tudo o resto muda. A gente também usou a falsa analogia, que é quando você faz a falsa correlação de dois elementos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você cria uma correlação a eles para tentar provar que um argumento é verdade. Como, por exemplo, o aquecimento global, ele começou, foi o exemplo que eu usei da outra vez também, o aquecimento global ele começou a partir do momento que os piratas começaram a desaparecer do mar. Tem alguma coisa aí. Pô, é um argumento extremamente absurdo. A gente associar o impacto da natureza com o desaparecimento dos piratas. Mas são números que proporcionalmente andaram juntos. Mas não tem um elemento A, não tem nada a ver com o elemento B. Isso aparece muito. Às vezes as pessoas usam falsa correlação. Só que é a mesma coisa que eu estou falando desde o início. Tá? Isso é uma coisa que, se vocês internalizarem, já vai detectar e resolver metade desses... Metade não, a maioria desses problemas, que nunca é um fator só, nunca é um elemento só que decide, nunca é uma premissa só que decide um resultado, entendeu? Assim como não foi só o desaparecimento dos piratas que influenciou no aquecimento global. A gente sabe que tem centenas de fatores envolvidos. Tá? E por último, eu terminei na última live falando do arenque vermelho, que é quando você sob crítica, você desvia completamente o foco de uma crítica para um elemento completamente desimportante, um elemento completamente desinteressante para o assunto, também chamado de cortina de fumaça. Eu estava falando sempre arenque vermelho para vocês, mas eu esqueci na época, no dia, de falar cortina de fumaça. Que é isso, você desviar o foco de uma crítica. Eu usei o exemplo de um político, um senador, que foi questionado sobre o desemprego, e ele começou a falar sobre um monte de outras coisas, mas não endereçou o problema do desemprego. É a cortina de fumaça. Então, esse foi o resumo da live anterior. Daqui para frente eu vou falar só daquilo que eu não consegui falar porque tinha dado tempo e eu não controlei, não percebi que eu tinha chegado já no meu tempo, não consegui falar metade ainda do que eu tinha falado. Vamos lá. A falácia seguindo na cortina de fumaça do arenque vermelho, a gente tem a falácia do baiacu, que é quando você foca em um aspecto inofensivo. Nesse caso é parecido, ele está dentro da mesma categoria. É quando você foca num aspecto inofensivo daquilo, você não necessariamente desvia a atenção para uma outra coisa completamente desnecessária, mas você trabalha dentro do objeto ainda, mas você foca num aspecto inofensivo daquilo e transforma aquilo em algo grande para poder provar que aquilo não se sustenta. Como, por exemplo, aí eu peguei o exemplo já do Covid, não falei de aquecimento global, falei do Covid. Os números do Covid são incertos, por isso a pesquisa, os números que a gente tem são inválidos. Ora, a gente sabe que realmente, a gente não pode pegar de valor dado os números que estão lá. Há variações, há casos que não são devidamente comprovados, mas essa variação estatística, essa margem de erro, ela é uma margem pequena em relação ao quantitativo real. Só que o argumentador, ele endereça essa margem de erro, que é tratada como pequena, e ele transforma ela em toda a base para desmerecer completamente todo o trabalho de censo para criar aquele número. Entendeu? Esse é a falácia do baiacu, você usar um aspecto pequeno do objeto para poder transformar aquilo em válido. Respondendo a pergunta, sim, está gravando, vai ficar gravado, tá? Vocês vão poder verificar depois.
Vamos para a próxima, ladeira escorregadia. É a falácia que diz que se você deixar o A acontecer, logo logo o B vai acontecer também, sendo que o A e o B não têm relação nenhuma. É uma falácia que trabalha muito o apelo à emoção, o apelo ao medo, o apelo a uma ansiedade social muito grande. Basicamente quando você fala assim, hoje estamos deixando de fazer isso, amanhã vão fazer aquela outra coisa, sendo que essa outra coisa não tem nada a ver com isso que está acontecendo aqui hoje, mas é uma falácia de correlação que, baseada no apelo ao medo, faz você relacionar essas duas coisas como se fossem uma só, como se fossem partes uma da outra, e na verdade não são. Aí a gente entra na categoria de falácias de expectativas impossíveis. A primeira delas é mover metas. O que é mover metas? É quando você estabelece uma meta para ser convencido, ou seja, vamos pegar um exemplo bem simples. Se você tem provas de A, então A está aprovado. Só que aí, vamos pegar um exemplo de um político. A gente fala assim, o político é corrupto. Aí você estabelece sua meta. Tá, mas ele é corrupto. Mas você pode provar que ele é corrupto? Você colocou sua meta ali, né? Então, a partir do momento que você colocou essa meta, tecnicamente, teoricamente, se eu te provenho essa prova, eu atingi a meta que você precisava para de convencimento. Mas o que acontece? Aí a gente pega assim, vou nem falar de prova, vou falar de investigação. Tá, como ele é corrupto, ele está sendo investigado? Aí você estabeleceu essa meta. Aí eu mostro assim, tem uma investigação aqui em andamento. Eu ofereci para você uma evidência daquilo que você me pediu. Aí você pega a sua meta e você move ela para outro lugar. Tá, tem investigação, mas foi provado alguma coisa? Aí você mudou a meta. Aí tá. A gente então tenta, aí vamos supor que anda o caso, foi provado que ele era corrupto sim. Aí você, aqui tem a prova, a investigação deu em prova que ele estava em esquema de corrupção sim. Aí você move a sua meta mais uma vez, e sempre para cada vez mais distante. Tá, foi provado, mas esse juiz aí, qual é a posição dele? Esse juiz aí é falso, esse juiz aí está mentindo. Entendeu? Essa é a falácia de mover metas das expectativas impossíveis. Quando você está sempre pedindo algo mais, você está sempre esperando algo mais, o que seria padrão de evidência para uma situação normal, para aquele caso de repente não serve, para aquele caso você precisa de muito mais, sabe? Essa é a falácia de mover metas. A falácia da evidência suprimida, que também é chamada de anedota. Anedota não no sentido de piada, mas no sentido de situação pessoal, né? Situação real vivida pelo argumentador. O que seria isso? É quando você fala, o meu pai viu as coisas acontecerem assim, então eu não vou chamar, meu pai não é mentiroso, então as coisas foram assim. Mas qual é o problema desse argumento da anedota? Ele não necessariamente é por si só uma falácia por definição. Até porque na história ciência, existe, ainda mais hoje no século XXI, a gente trabalha muito com a história através da cultura oral, da cultura popular. Não necessariamente apenas documentos oficiais. Porque o ponto de vista do cidadão, mais individual que seja, também é um dado histórico, é um dado científico para embasar, às vezes, uma problemática, um trabalho que está sendo, um argumento, uma pergunta que está sendo feita. O problema é que o ponto de vista de um indivíduo é apenas a vista de um ponto. Uma pessoa, às vezes, na posição que ela se enquadra na sociedade, ela apenas por visão, experiência pessoal, mas sem a devida visão técnica, científica, ela não é capaz de prover uma visão completamente sincera, não por falsidade da pessoa, mas por falta de informações mesmo. Ela não é capaz de prover sozinha, por si só, uma visão do todo, porque o ponto de vista é a vista de um ponto. Às vezes a gente pode falar assim, meu pai trabalhou lá no almoxarifado dos Correios, e ele diz que lá é uma bagunça, então é uma bagunça. Só que às vezes, vamos supor, a gente pode... Eu uso o exemplo dos Correios aqui, a esmo, tá? Não tenho posição sobre isso não. Mas às vezes a sala que ele trabalha é uma bagunça, sabe? Mas aí você pega a visão do ponto individual dele e projeta em toda uma questão maior,
que não necessariamente ele consegue, pela posição que ele está, ele consegue projetar com veracidade, entendeu? Essa é a falácia da anedota. A gente tem que tomar muito cuidado, mas, claro, não é necessariamente você chamar de mentiroso, mas você sempre considerar que quando alguém fala algo sobre experiência pessoal sem a devida argumentação técnica, a gente está lidando com a vista de um ponto. E a vista de um ponto não é a vista geral, não é o quadro geral. Ok? A indução perigosa. Indução perigosa é quando você induz alguma coisa por falta de devido empirismo. O que é empirismo? O empirismo é a prova, é a existência real concreta de uma prova. Aí a gente fala do empirismo no sentido de uma prova concreta, não circunstancial, não semântica, não interpretativa, mas assim concreta. E a ciência, principalmente as ciências sociais, humanas, as ciências políticas, elas trabalham com coisas que não são concretas, elas trabalham com ideias, com conceitos, com definições, com consensos de interpretação que são muito circunstanciais, que são muito contextuais. E por causa disso, a gente não tem todos os âmbitos da ciência trabalhando com provas empíricas. E aí você usar o argumento, por exemplo, isso aqui não tem uma prova, isso não é real. Sendo que a ciência não trabalha assim, dessa forma. A ciência, sim, trabalha com provas, mas outras formas de evidência em conjunto também trabalham com as ciências, entendeu? E o empirismo ele não funciona como critério científico em todos os âmbitos da ciência. Ok? A coleta de citação, essa é uma das minhas favoritas. Coleta de citação é quando você pega uma citação descontextualizada para tentar embasar um argumento seu, sendo que aquela citação, dentro de um contexto em que ela está inserida, ela pode até provar, na verdade, completamente o oposto que você está falando. Um caso que me vem à cabeça foi de um youtuber que ele estava fazendo um vídeo contra uma vertente política e ele usou citações, usou o tempo todo citações de autores científicos, acadêmicos, internacionais e do século passado. Até aí não tinha nenhum problema. O problema é que ele estava usando citações não das obras originais do autor, mas a citação tirada de um livro que por si deturpava a citação original de um autor. Tanto que ele citou, para falar contra uma organização política, ele citou um autor que o trabalho dele é completamente oposto. O trabalho dele dizia que o argumento que o youtuber estava usando não era completamente errado. Mas ele pegou uma citação descontextualizada. Um outro exemplo que me vem à minha cabeça foi há muitos anos atrás. Um político falou em revista, numa entrevista em revista: o Hitler tem aquilo que eu admiro num homem. Nossa, isso é uma frase completamente desumana. Quem vai admirar algo que o Hitler possa ter? Só que o contexto da entrevista estava se perguntando para o entrevistado o que ele admirava. E ele estava falando sobre insistência, sobre perseverança no foco, e a frase toda dizia: o Hitler tem aquilo que eu admiro que no homem. Que mesmo ele sendo errado, ele perseverava, ele dedicava, ele insistia. Então o entrevistado estava dizendo que ele admirava a insistência da pessoa do Hitler em chegar onde ele queria chegar. E isso é uma coisa que, independente de concordância ou não com a opinião política do Adolfo, a gente pode ter concordância aqui de que ele era uma pessoa bem dedicada a fazer o que ele queria. Até porque não se chega onde ele chegou sem a dedicação que ele tinha. Mas você vê que foi descontextualizado o significado inicial da frase para poder transformar a frase como se ele estivesse dizendo que concordava com a filosofia nazista do Hitler. Isso é a coleta de citação, quando você vai coletando apenas a parte que te interessa de uma situação, entendeu? Descontextualizada. E aí a gente entra na categoria final aqui do trabalho do professor John Cook, que são as teorias da conspiração. Essas são as que a gente mais vê por aí, principalmente nas redes sociais. Teorias da conspiração. Por exemplo, você associar duas coisas completamente
aleatórias, isso é bem parecido com aquela que eu falei lá atrás, da falsa correlação. É reinterpretar aleatoriedades. Que quando você diz que uma coisa tem a causa com a outra também, mas isso no âmbito da teoria da conspiração. Por exemplo, um satélite da NASA explodiu. Com certeza foram os alienígenas. Você está associando uma coisa aleatória a uma verdade que você tinha aqui, que ela mesma não tem uma sustentabilidade em outro lugar, mas você pegou essa coisa completamente aleatória e vinculou aquilo. Entendeu? É bem parecido com a questão da falsa correlação. A contradição é quando você usa 2 pesos, 2 medidas. Quando de repente uma coisa que era um critério de verdade para você, deixa de ser por causa que de repente nesse momento ele está atrapalhando, atacando uma coisa que você considera verdade. Como por exemplo, instituições de censo no Brasil, de contagem de contagem de opiniões, instituições de contagem de opinião no Brasil, de censo, de Ibope, IBGE, Datafolha, elas normalmente jamais são atacadas, a não ser quando ela traz uma informação que vai completamente de encontro ao que eu acredito. Aí de repente eu passo a desacreditar aquela instituição. Tá? Eu estou dando só exemplos aqui. Mas é isso, é quando você usa 2 pesos, 2 medidas para casos padrões, aquilo ali é completamente inofensivo para mim, mas nesse momento aqui, quando está atacando a minha verdade, não, isso aqui é completamente inválido. Isso acontece também muito na imprensa, veículos de informação que nunca tiveram sua integridade questionada, quando às vezes comenta sobre uma coisa que eu não gosto, ou sobre alguém que eu defendo, de repente eu passo a desacreditar completamente aquele veículo de informação. A suspeição excessiva também, que é o que eu gosto de chamar de ceticismo nihilista, que é quando você simplesmente não quer ser convencido. Você deixa de acreditar e deixa de ter validade para você qualquer tipo de prova. Esse é um tipo de pessoa que, infelizmente, quando a gente está conversando, é um momento em que a gente já não consegue mais acreditar que aquela conversa vai para algum lugar. Quando a pessoa demonstra uma suspeição fora do saudável, e eu digo fora do saudável porque o ceticismo ele é saudável. A gente jamais deve tomar informações que chegam para a gente como verdade sem questionamento. No entanto, quando isso passa do nível do saudável, no sentido de que a pessoa simplesmente não acredita em nada que possa ser apresentado a ela, você perde completamente já a esperança de que possa contra-argumentar de uma forma positiva com aquela pessoa. Tá? A intenção nefária é quando você supõe que por trás de um argumento existe uma artimanha maléfica, uma figura maligna por trás daquilo ali. Isso é uma suposição da pessoa para desacreditar um argumento. Por exemplo, todos esses pesquisadores que estão falando do aquecimento global, eles estão envolvidos nessa conspiração mundial e eles vão ficar ricos se eles conseguirem provar que o que eles estão falando é verdade. Isso é uma coisa completamente teoria da conspiração. Você supor que existe todo um complô de pessoas maléficas ali por trás daquela situação. Entendeu? Também é parecido com o da vítima perseguida, que você, quando a gente está vendo um elemento ou uma pessoa sendo constantemente criticado, e é um elemento ou pessoa ou ideia que o falacioso ele acredita, ele vai dizer que é uma perseguição injusta, ele vai dizer que é uma vítima de perseguição, que querem destruir a vida dele. Também está dentro do âmbito da intenção nefária. Não todos eles são malignos porque eles estão atacando essa minha ideia, essa minha pessoa aqui. Todos eles são do mal. Isso também está dentro do âmbito da teoria da conspiração. E eu trouxe mais algumas falácias aqui, além dessas do trabalho do professor John Cook, que também são muito comuns, mas que são menos complexas. Eu apresentei essas falácias de uma forma bem simplificada, tá, pessoal? Mas tem algumas aqui que são bem menos complexas, que Tuquoque. O que seria o Tuquoque? É você responder uma crítica com outra crítica. Essa pode trabalhar junto com ad hominem, como aquele exemplo que eu falei de quando é criticado o falacioso e ele fala assim, mas você também não fez isso aqui, mas você não é aquela pessoa que fez isso. Você, em vez de você responder uma crítica, você transforma a sua resposta você direciona o foco de volta para a pessoa, para outra coisa, com outra crítica.
E aí as pessoas passam a prestar atenção nessa nova crítica e também funciona da mesma forma que a cortina de fumaça. Tá? A alegação especial é quando você atualiza critérios, parecido com o mover metas. É quando você atualiza critérios de convencimento quando os critérios que você tinha anteriormente fracassam. Que é, por exemplo, o pessoal eu estou querendo falar aqui sobre astrologia, mas eu estou com medo, então não vou falar. Mas é quando você tem, por exemplo, todo um conceito de ideias que de repente é provado errado, então você de repente adiciona novas ideias àqueles conceitos iniciais para dizer, não, isso aqui está errado porque está faltando isso aqui, ó. Só que isso aqui é uma coisa nova que foi adicionado, né, naquilo lá. E aquilo lá já foi desprovado, já foi provado que não funciona, já foi provado que não se fundamenta, mas você adicionou novas informações para poder, de repente, aquilo ali começar a fazer sentido. Tá? O ônus da prova invertido, esse é muito comum. A Terra é plana. Você pode provar que não é? Não é assim. A gente já existe todo um consenso científico de que a Terra é redonda. E algumas vezes o pessoal que acredita em Terra plana fala que a gente tem que provar que ela não é. A gente que precisa provar. Quando você faz um argumento, ainda mais um argumento que vai de encontro a um consenso científico, o ônus da prova é seu. Acho que até no direito isso, né, pessoal? O ônus da prova é sempre do argumentador, daquele que está apresentando o argumento. E isso é bem mais verdade quando você está fazendo um argumento extremamente adverso àquilo que tinha-se como base, como aquilo que se tinha como lógico inicial. Ok? O ad populum é algo ser popular, logo é verdade. A gente sabe que não necessariamente o senso comum, né, a unanimidade, não necessariamente vai estar concordando com algo que seja verdade. Entendeu? Algo ser popular não significa que algo seja verdade. Okay? O apelo à autoridade. Esse eu vou falar brevemente porque ele pode ser esse argumento da técnica de negação científica, ele pode ser usado, se cair em mãos erradas, ele pode ser usado para exatamente o contrário. O apelo à autoridade é você dizer, não, fulano é especialista, então ele sabe, você não sabe porque você não é. Só que isso até entra um pouco em contradição com o que eu estou falando aqui agora, desde o início, sobre a questão de você sempre pesquisar a especialidade da pessoa que está falando aquilo. Só que isso também, você tem que ter ceticismo com isso também, porque às vezes a pessoa é um médico, mas ele vai estar falando uma coisa insustentável sobre a pandemia, ou ele é um geógrafo, ele vai falar uma coisa insustentável sobre o clima global, entendeu? A gente tem que ter, até nisso a gente tem que ter ceticismo. Tem que ter ceticismo com ceticismo. A composição ou divisão é você pegar fragmentos de um conceito, fragmentos do argumento, você pegar o significado de um fragmento e aplicar ele no todo. Usando um exemplo esdrúxulo, o átomo, ele é invisível. Você enxerga o átomo? Nem eu. Todos os átomos do nosso corpo são invisíveis. Logo, nós somos invisíveis. Logicamente, faz sentido. Se eu sou composto de átomos, premissa A, eu sou composto de átomos. Premissa B, os átomos são invisíveis. Logo, a lógica final, eu sou invisível. A gente sabe que não é assim, porque vocês estão me vendo e eu estou vendo vocês. Mas você pega a característica de um fragmento do todo e você atribui essa característica ao todo. Isso invalida completamente o argumento. Eu usei esse exemplo, mas claro que vocês vão encontrar muitos outros exemplos disso aí existindo. Tá? Falácia do escocês. Essa é um pouco mais popular. O que é a falácia do escocês? Ela é baseada numa anedota na história de que um escocês, num bar, uma vez disse: escoceses jamais vão... Um escocês que é escocês, ele não vai nunca comer mingau com açúcar. E aí outro escocês ao lado dele fala: mas eu sou escocês e eu como mingau com açúcar. E ele, o primeiro que havia falado daquilo, fala assim: não, um escocês de verdade jamais vai tomar o mingau com açúcar. Em outras palavras, o que significa isso? É você sempre usar uma forma de defender um argumento, uma ideia
que já foi rebatida, você dizer, não, mas a ideia de verdade não é assim. Isso é muito utilizado para se falar, por exemplo, de vertentes políticas. Quando você, às vezes o argumento diz, mas a vertente política, a vertente política não faz isso. Poxa, mas essa vertente política que está fazendo isso. Não, mas a vertente política de verdade, raiz, original mesmo, não é assim. Isso aí não é a minha vertente política, isso aí é outra coisa, mas não é a minha. Entendeu? Isso é muito usado nesses argumentos, muito comum. Tá? A falácia do escocês. A falácia da genética. Genética não nesse caso aqui não é a genética do nosso genes, mas sim a genética no sentido de origem. É quando você invalida um argumento com base na origem de onde ele surgiu. Isso é muito usado hoje, por exemplo, para falar de veículos da imprensa. Às vezes um senador ou um político é atacado pela imprensa e o argumento dele para se defender, ele diz, olha, ali está até dizendo que eu recebi propina, mas a gente sabe como é que veículos da imprensa em geral são mentirosos, né? Então não dá para a gente acreditar. Você usa a origem da informação, que é a imprensa, generaliza ela e transforma qualquer argumento que saia dali que seja em verdade. Aí você ataca a origem do argumento, entendeu? O argumento circular. O argumento circular é aquele que, quando é usado, ele significa que a prova dele é ele mesmo. Por exemplo, o meu político falou que essa investigação é falsa. Tá, mas de onde que ele tirou que a informação é falsa? Ele falou que é falsa. Então, tipo assim, a prova da informação é ele mesmo. Então, ele é a base do argumento. É um argumento circular. Por isso que chama argumento circular. O apelo à natureza. Esse é mais ocasional. Quando a gente está falando da questão da natureza, por exemplo. É um pouco parecido com aquela do CO2 que eu falei. Mas por exemplo, acho que quando você diz que se uma coisa é natural, logo uma coisa é boa. Isso a gente sabe que não necessariamente é verdade. Diga-se aí, como exemplo, o fato de haver centenas de cogumelos venenosos na natureza, que se eu comer não vai me fazer nem um pouco bem. Ou os óleos naturais, que são vendidos às vezes por algumas empresas, que são utilizados como alternativas médicas, e que não tem, por serem naturais, não fazem bem. E às vezes não tem nem um comportamento neutro. Às vezes vai fazer até mal para você. Mas é natural, não é natural? Então esse é um argumento bem ocasional para esse tipo de discussão. Atirador do Texas é a falsa causa. O que é o atirador do Texas? Ele é baseado na ilustração de um atirador completamente cegueta, que faz tiro ao alvo. Ele atira em vários lugares diferentes, bem longe do alvo. Faz um tiro aqui, outro tiro lá, outro tiro aqui. Depois que ele atira, ele vai lá e ele pinta alvos em volta dos lugares onde ele acertou. Você olha depois, você pensa, caramba, ele acertou todos esses alvos no ponto. É você criar a certeza do argumento depois que você fez o argumento. Por exemplo, também é bem parecido com a falsa correlação. O exemplo que eu peguei aqui para ilustrar foi: dos 5 países onde a Coca-Cola é mais vendida, 3 estão na lista dos 10 países mais saudáveis do mundo. Então, Coca-Cola é saudável, não é? O que eu fiz aí? Eu pintei o alvo lá no final, para dizer que lá no final do argumento. Primeiro fiz um argumento de que dos 5 países onde a Coca era mais vendida, isso por si só não significa nada. Depois eu fiz a relação com os países mais saudáveis e pintei o meu alvo lá. Sendo que, desde o início eu tenho falado que o fundamento de uma argumentação é baseado em vários setores. É óbvio que tem muitas outras coisas que são bem comuns nesses países também, que não necessariamente são Coca-Cola, e tem muitos outros fatores que influenciaram para que esses países se tornarem saudáveis. Políticas públicas, qualidade dos hospitais, conscientização popular, poder de compra do cidadão para poder adquirir remédios, adquirir planos de saúde. E a gente pintou o alvo da Coca ali no meio do nada, entendeu? O apelo ao ridículo. Propriamente dito, você ridicularizar um argumento só por ele soar um pouco ridículo. Se a Terra é redonda, então o povo do outro lado da Terra está caindo no espaço, né?
É você ridicularizar. É uma forma de você zombar de um argumento. E que você, por ridicularizar, né, a gente emocionalmente fica tentado a ir na ridicularização, né? Sendo que ridicularizar por si só não invalida um argumento. Ok? Eu estou acabando aqui. Falta a repetição nauseante. Repetição nauseante, o que é? É você repetir tanto uma coisa que ela se torna verdade. Todo mundo já conhece. É o popular mentir tanto que vira verdade. Um exemplo que me vem à cabeça agora é uma marca de creme dental, cujos comerciais eles passam tantas vezes falando o mesmo slogan, que é 9 entre 10 dentistas recomendam. 9 entre 10 dentistas recomendam. Se eu perguntar para vocês qual é esse creme dental, vocês vão saber que está na ponta da língua aí da cabeça de todo mundo. Qual é o creme dental. Só que se você for no dentista ou amanhã e perguntar para ele, doutor, qual creme dental que você me recomenda aqui para esse meu problema? Ele vai falar um outro que é bem mais caro, caríssimo, é o Sensodyne, ele vai recomendar o Sensodyne, provavelmente. É bem mais caro e dificilmente você vai encontrar num dentista ele recomendando esse creme dental que você está cansado de ouvir nos comerciais, que 9 entre 10 dentistas recomendam. Só que essa informação já está aí na tua cabeça. É a questão do marketing, né? Por isso que dizem que a propaganda é a alma do negócio, porque uma propaganda bem feita ela consegue fazer você adquirir um produto que não necessariamente é de boa qualidade. Ok? E a causa diminuta é você invalidar um argumento por causa de uma causa que não tem a ver com o argumento. Como, por exemplo, quando às vezes as pessoas protestam por alguma coisa na internet, faz um protesto. E aí uma pessoa que quer invalidar aquele protesto, ela geralmente vai dizer assim: vocês protestam tanto por isso, mas as crianças lá na África estão morrendo de fome, eu não estou vendo ninguém reclamar, não estou vendo ninguém protestar. Sendo que não haver esse protesto, ele tem centenas de razões, e não necessariamente é uma razão de hipocrisia do protesto inicial que está sendo feito ali. Você pegou uma coisa não relacionada, e uma causa diminuta ao assunto, para poder invalidar aquilo, entendeu? E, pessoal, é isso. Eu já falei todos dessa vez, somando com a primeira aula, eu consegui falar de todas as técnicas de negação científica e trouxe uns bônus a mais aí, que são essas falácias mais populares da internet, tá? Eu agradeço imensamente a participação de vocês, espero que tenha sido extremamente elucidador, porque essa semana, até o dia de domingo, nós vamos ter um bombardeamento de informações com diversos discursos diferentes, e pelo menos eu sei que vocês que estiveram comigo aqui do início até o final vão estar saindo daqui um pouco mais preparados para a leitura, para a semiótica e para a crítica das informações que vocês recebem, para tomarem as devidas decisões, tanto para a pesquisa acadêmica de vocês, quanto para decidir o destino do país de vocês pelos próximos 4 anos. Tá? Eu agradeço muito a presença de vocês, uma boa noite e eu vejo vocês na próxima live. Tchau, tchau.